Talvez você já deve ter parado e pensado, com certeza você já deve ter parado e pensado naquele momento em que você era criança, era jovem e você estava fazendo algo que até hoje você gosta, mas que conforme o tempo vai passando você perde a oportunidade de fazer, né? A nostalgia ela é algo que te pega, né? Ela é algo que é um sentimento que não tem volta, né? Não adianta, não há como correr dela. E esses dias eu tava parando para pensar, né? Eu tava em alguns momentos assim de reflexão, né? E aí eu acabei voltando alguns anos atrás e me relembrando de alguns momentos em que uh, eu estava ali no meu momento mais feliz, assim. Né? Eu estava em um momento onde a felicidade era pura, né? Aquela felicidade de criança, onde você tem uma risada sincera, uma felicidade sincera. Uh, e eu acabei refletindo, né, nisso. Eu achei muito importante trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que todo mundo tem isso, né? A, a nostalgia ela é algo que ela é um sentimento que ela te pega, né? E independente de quem você seja, ela vai te pegar um dia. Se ela já te pegou, enfim, você sabe como que é, né? Eu acredito que conforme vai passando os anos, né, é mais fácil de você ter esse sentimento sendo um adulto, né, ou ali tendo já uma certa idade, porque você consegue ver como que é os momentos de fato, né? Aqueles momentos em que você falava, não, mas eu quero ser adulto logo, não vejo a hora de crescer e tudo mais, né? Momentos em que você olhava e pensava, pô, eu ainda sou muito jovem, né? Eu quero crescer logo, quero ficar velho, porque eu quero fazer certas coisas e tudo mais. E hoje você pensa, pô, eu só queria voltar a ser criança, só queria... Enfim, se tiver um barulho aí de fundo, relevem, né? Infelizmente eu moro em um lugar onde o barulho acontece, né? Mas voltando ao assunto, uh, eu estava pensando em... E eu vou contar aqui, né, um momento, é claro, para vocês, né? Um momento em que eu era... eu penso exatamente em 2018. Né? Para mim, 2018 foi o melhor ano da minha vida, né? Não por eu ter sabe, alguma coisa muito importante assim, sabe? Mas é pelo simples fato de da felicidade, sabe? É o ano em que eu mais lembro da minha felicidade genuína. Acho que foi o ano que eu mais me senti feliz, sabe? Foi o ano em que eu mais fui preenchido com a felicidade, sabe? É aquele ano que você tem guardado, sabe? Muitas pessoas, os jovens, né, de hoje em dia, têm guardado o ano de 2019, né? Porque foi o ano antes da pandemia, né? Então, foi o ano antes onde você pôde curtir todas as coisas sem ter todas as coisas que a pandemia trouxe, né? Mas eu acho que, para mim, especificamente, 2018 foi o melhor ano, né? Inclusive, hoje eu estava falando aqui em casa que o céu ele tava com uma cara de 2018, né? Porque tá um céu bem lindo, cheio de um sol bem radiante, assim, tinha algumas nuvens no céu, mas ele estava quase inteiro azul. É um sol lindo, né? Um céu assim que você para assim e olha e fala, nossa, como Deus caprichou nisso daqui, né? E, enfim, a memória em si que eu tenho uma memória muito forte na minha memória, né, de 2018, quando eu ganhei quando chegou o meu GTA V, né? Eu tinha acabado de ganhar um Xbox 360, se eu não me engano, eu ganhei ele em 2017. E aí eu tinha acabado não, eu tinha pedido o GTA V, e aí o GTA V ele não chegou, né? Ele demorou um certo tempo para chegar, ele até excedeu o prazo de chegada, né? Eu pedi ele na Americanas, né? E aí ele acabou chegando só mais de um mês depois, né? E aí eu lembro que até todos os dias eu ficava perguntando para minha avó, né? A minha mãe ia me levar na escola e minha avó ia buscar, né? Aí todos os dias eu perguntava para ela se tinha chegado ou não, né? E aí eu ficava todo ansioso pela resposta dela, né? Aí nesse dia ela foi e aí foi um dia normal, né? Foi um dia normal na escola, um dia que eu fazia as minhas coisas ali, e tudo mais, tinha minha turma. Se eu não me engano, ainda esse dia foi um dia de artes, né? Que era um dos melhores dias da semana, era quando tinha aula de artes no começo, a primeira aula,
e a aula de educação física antes do intervalo ou depois ali, enfim. E aí foi um dia normal, né? Eu brinquei no intervalo, corri bastante, enfim. Tenho como que eu posso falar? Tenho em pensamento, né? Tenho em certeza de que eu tinha 11 anos na época. Então, eu era uma criança ainda, né? E eu acabei, né, perguntando para, não perguntando para ela, na real esse dia eu não perguntei, especificamente esse dia eu não perguntei. E aí ela chegou ali, né, eu dei um abraço nela e aí a gente foi conversando no caminho, né. Aí ela chegou para mim e falou: "Nossa, Breno, você não vai imaginar o que aconteceu, né?" Aí eu: "Nossa, o que aconteceu, vó?" Aí ela: "Ah, é que chegou seu jogo, né, aquele lá que você queria tanto." E aí naquele momento veio uma sensação absurda de felicidade, sabe? Aquela felicidade é, anestesiante, sabe? Aquela felicidade que você se sente no paraíso, né? E aí eu falei: não é verdade isso, né, vó? A senhora tá brincando comigo." Aí ela falou: "Não, é verdade, não sei o quê." E eu fiquei muito feliz. Aí eu falei: "Nossa, quando eu chegar, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar o Xbox e jogar o GTA V." Eu cheguei em casa e aí já fui lá correndo, né? Tava na casa dela, né? A gente mora em uma casa onde ela mora embaixo, eu moro em cima, né? Aí eu fui lá, já saí correndo, peguei. E aí eu falei muito obrigado para ela, né? Agradeci a ela e falei que eu ia ficar um pouco aqui em casa para testar o jogo, para ver como que tava. E aí, como era mídia física, né? Aí tinha que usar tinha dois discos, né? Aí tinha que usar um disco para baixar o jogo e o outro disco para jogar, né? Aí eu conectei o primeiro disco, né? Baixei o jogo e aí depois eu conectei o segundo disco, né? E enfim, aí eu joguei, né? Lá, como eu não tinha o Xbox Live, então eu não conseguia jogar online, né? Mas nossa, foi absurdo esse dia, velho. Tipo, eu lembro que quando eu abri, assim, foi uma felicidade sensacional, véio. E aí eu fiquei jogando pela tarde, aí depois eu assisti Dragon Ball, enfim. Eu gostava muito do Cartoon Network, então eu era viciado num apenas um show desses desenhos. E esse dia foi sensacional, assim, né? Aí depois disso, foi para fechar o dia com chave de ouro. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Eu sempre fui fanático por futebol. Essa é uma das minhas paixões até hoje, né? Uh, eu creio que seja muito por conta da minha família, né? Os meus tios, eles um quase foi jogador e o outro ele é apaixonado por futebol. Os dois são, né? E mas enfim, voltando ao assunto, foi um dia assim incrível porque meu tio ele tinha um futebol de sexta-feira, né? E era uma sexta, inclusive. Sexta é um dia muito bravo. Aí ele chegou pra mim e falou: "Não, mas você vai querer ir lá com a gente jogar um futebol e tudo mais?" E aí, tipo, não era jogar, né? Mas eu ficava ali com ele, né? Ele queria me levar pra ver como que era e tudo mais. E aí eu falei: "Não acredito, né? Como assim?" Aí eu falei que sim, é claro, né? E aí eu fui com meu primo, né? Fui eu, meu primo, ele tem a mesma idade que eu, e o meu tio. E aí, eu lembro que até no dia, né? A gente tava indo, como era aqui perto, então a gente ia de a pé mesmo, né? Aí chegou numa parte do caminho que eu olhei assim pro meu primo e aí eu falei pra ele: "Cara, hoje é o dia perfeito, né? Eu acho que hoje foi o dia mais perfeito da minha vida. Eu ganhei o meu o GTA V chegou e agora eu vou ver os caras jogarem futebol, sabe?" E aí eu falei aquilo pra ele, falou: "Nossa, hoje foi um dia muito bom mesmo pra você, né? Não sei o que." E a gente ficou lá dando risada, né? Muito alegres com o momento ali. E eu tava numa felicidade assim genuína, sabe? Sabe aquela felicidade de criança que você sente no peito, assim, que você fala: "Nossa, que felicidade, né?" Tipo, felicidade genuína, você não vê maldade naquilo, sabe? Você só vê o, você só olha com olhos bons aquele momento, né? E aí, enfim, depois terminou o dia, né? E eu tenho essa lembrança muito presente na minha vida, sabe? Tipo, ultimamente eu tenho tido muito esses momentos relembrando isso e tudo mais. De vez em quando eu me pego pensando nisso e falo: "Pô, absurdo como o tempo passa, sabe?" Tipo, se você for pensar, fazem 8 anos já que isso aconteceu, sabe?
E você fica pensando, pô, quanto tempo passou, sabe? Quantas coisas não passaram, né? Teve a pandemia, teve várias coisas, sabe, no meio do caminho, sabe? E o tempo ele passa tão rápido, né? É bizarro quando você vai ver. Tem outras também, né? Tem outras memórias antes disso, né? Com meu avô, tudo mais. Mas são memórias assim que eu falo, pô, eu guardo com carinho na minha mente, né? Mas é muito bizarro como te pega assim, né? A nostalgia, né? Aí você fica pensando, você faria de tudo, sabe? Tipo, você daria tudo na sua vida pra ter esses momentos, sabe? Você, enfim, porque são momentos que nunca vão voltar, sabe? Tipo, a gente só simplesmente não vai ter mais esses momentos porque a vida ela te mostra que, sabe? Você tem que aproveitar cada momento, sabe? Porque cada momento é importante. A vida ela vai te mostrar, igual eu falei, que ao longo do tempo você não vai conseguir. Agora mesmo eu simplesmente não consigo fazer essas coisas, sabe? Tipo, e eu até inclusive vendi o meu Xbox, né? Se eu não me engano foi 2020, né? E me arrependo até hoje de ter feito isso, né? Não foi eu que fiz a venda, no caso, mas eu me arrependo muito de ter deixado, né? De ter falado sim, porque hoje eu quero ter um, eu queria ter um para relembrar como era e não tem nem os jogos mais, tudo mais. Eu adorava jogar o PES 2017, porque foi o primeiro game que veio junto com o Xbox, né? Que eu comprei junto com ele e enfim. Mas é isso, né? Eu só queria deixar aqui porque é bizarro, né? Mesmo. Tipo, eu acho que ninguém fala muito sobre isso. E eu acho que as pessoas deveriam olhar mais para isso, né? Porque é algo belo e é algo também que você fica triste por um momento, né? Então você pensa, pô, não vou poder mais voltar como era antes, sabe? Muitas pessoas eu vejo falando, ah, eu queria tanto ser criança de novo, queria tanto voltar a ser criança, né? Talvez tenha até um momento específico que você pensa, olha e fala, nossa, eu lembro daquele de tal dia, eu tava ali em tal lugar, com tal pessoa e tudo mais, eu lembro direitinho como que foi o dia, sabe? E é bizarro assim como você guarda essas informações, todas essas informações, você guarda elas perfeitamente na sua memória e isso vai reverberar para os próximos anos, sabe? Tipo, imagina você daqui a 10 anos, imaginando você daqui de 10 anos atrás e pensando, nossa, como eu queria ser ele antes. Como eu queria voltar a ser ele, na real, né? E você, enfim. É que a gente nem consegue, às vezes, né? Curtir todos os momentos, né? Olhar para todos os momentos e falar, nossa, realmente né? É difícil, né? É difícil. Mas, enfim, a vida é isso, né? Enfim. Muito obrigado por terem assistido até aqui, né? Apenas um relato aí de um cidadão comum, enfim. E é isso. Né? Se vocês puderem se inscrever e tudo mais, vai ser muito gratificante para mim. Espero que possam comentar aí e tudo mais, deixarem seus comentários, as suas histórias. Vai ser muito interessante de ler cada uma delas. Né? Muito obrigado. Enfim, é isso.